Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Meu nome é Luiz. Estamos aqui fazendo devocionais com base na leitura bíblica, tá? Um plano de leitura bíblica em 6 meses do Novo Testamento. E nos encontramos no livro de Hebreus, no capítulo 7 e 8, tema desse vídeo de hoje, tá bom? Você que não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha, faz um comentário, tá bom? E você que nos acompanha, muito obrigado. Os irmãos têm sido de apoio, de combustível. Claro que o Senhor é sempre princípio de todas as coisas, mas é muito bom caminhar junto com os irmãos, tá bom? Irmãos, nós vamos estar hoje sobre Melquisedeque, tá? Cristo, Melquisedeque, tipo de Cristo. O sacerdote de Cristo é superior ao levítico, o sacerdote de Cristo é eterno. E por fim, Jesus, mediador da nova aliança. Irmãos, temas muito importantes. Nós vimos no vídeo anterior que o autor dos Hebreus nos estimula a nos aprofundarmos na fé, temos um alimento mais sólido, e o alimento aqui é a palavra de Deus, irmãos, tá bom? Mas vamos lá. Melquisedeque, tipo de Cristo. Ao final de contas, quem é esse Melquisedeque que o autor dos Hebreus ele está comentando aqui? Nós vamos ver a figura de Melquisedeque em Gênesis capítulo 14, do versículo 17 ao 24, tá bom? E assim, quer ver? Eu vou ler para os irmãos. Versículo 17. Quando Abraão regressava depois de derrotar Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao encontro dele no vale de Savé, que é o vale do rei, e Melquisedeque, olha só, que fala, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abraão e disse: Abraão seja abençoado pelo Deus Altíssimo, que criou os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Então nós vamos entender que Melquisedeque ele era rei de Salém. Além de rei de Salém, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Nós estamos vendo aqui um sacerdócio que ele é anterior à lei mosaica, porque o sacerdote, tá, que nós estamos acostumados a ouvir, é um sacerdote que foi estabelecido, tá, com base na lei de Moisés, que Deus deu essa lei a Moisés e separou a tribo de Levi para serem sacerdotes e a linhagem de Arão, que era da tribo de Levi, como sumos sacerdotes. Então, para ser sacerdote, tá, conforme a vontade de Deus, teria que ser da tribo de Levi, tá? E se fosse um sacerdote, teria que ser da parente, filho de Arão, tá bom? Então, irmãos, e Jesus ele não era da tribo de Levi, Jesus era da tribo de Judá, tá? A tribo do rei Davi. E Jesus só é também, é interessante, Jesus por promessa de Deus a Davi, que perpetuaria o seu trono, o reinado da família de Davi eternamente, e se cumpre em Jesus. Então Jesus não poderia ser sumo sacerdote, segundo aqui a vontade de Deus, né? Perdão, né? Que ele é sumo sacerdote segundo a vontade de Deus. Mas entendo, segundo a lei mosaica. Então, irmãos, aqui o capítulo 7 começa falando sobre Melquisedeque, fala que ele era sacerdote do Deus Altíssimo e que o nome dele significa rei de Salém, ou seja, rei de paz, rei da justiça. E do versículo 4 ao versículo 10, o autor aos Hebreus ele começa a explicar que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdote o sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico. Mas como assim? Mas Deus que estipulou que a tribo de Levi, para quem não entende, irmãos, eu sei que às vezes eu falo uma coisa que eu presumo que os irmãos entendam, mas quando eu falo de tribos de Israel, eu estou me referindo aos filhos de Jacó, que teve o seu nome alterado para Israel. E Israel teve 12 filhos, tá bom? Que são as 12 tribos de Israel, tá? Judá, Simeão, Ruben, Levi, Issacar, Dan, Naphtali, e eu não vou lembrar de todos, que eu nunca me dispus a decorar todas as tribos, tá? Mas, o que está escrito aqui, né, irmão? A gente só lê nem relembrar. Mas,
A tribo de Levi, ou seja, o filho Levi de Israel, ou Jacó, foi escolhido para ser o sacerdote da nação de Israel. Porque esses irmãos se tornaram um grande povo, se tornaram uma nação. E Jesus é filho de outro homem, é filho de Judá, os irmãos entenderem, tá bom? Então Jesus não poderia ser sacerdote. Mas Deus, como nós lemos no final do capítulo 6, Deus o tornou sacerdote e eterno sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque. E Melquisedeque, ele é rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Então, ou seja, a linhagem, o sacerdote de Jesus não é conforme a lei mosaica, não é conforme a tribo de Levi, é conforme a linhagem de Melquisedeque, que é sacerdote anterior à tribo de Levi. E como nós lemos lá em Gênesis, Abraão, ele deu o dízimo ao Melquisedeque e foi abençoado por Melquisedeque. E aqui, do versículo 4 ao versículo 10, o autor aos Hebreus começa a explicar que o sacerdote de Levi ele é inferior ao sacerdote de Melquisedeque. Por quê? Porque Melquisedeque abençoou Abraão e, por consequência, abençoou toda a linhagem de Abraão. Então foi Abraão, Isaac, Jacó e, por consequência, Levi. Então, só quem pode abençoar é quem é superior. Então, a bênção que Melquisedeque, o sacerdócio de Melquisedeque, ele é superior ao sacerdócio de Levi. Logo, Jesus, como é sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, ele é superior, aleluia, ao sacerdócio levítico. Tá bom, irmãos? E aí, além de ser superior, ele é um sacerdote eterno. Cristo é sacerdote eterno, porque ele morreu, ele ressuscitou, ele vivo está. Tá bom? E aqui eu queria ler alguns versículos para os irmãos, que é muito importante. O versículo 17 fala o seguinte: porque dele se testifica, versículo 17 do capítulo 7. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa eu ler, irmãos, tem que ler para os irmãos, que é muito bom. Portanto, por um lado se revoga a ordenança anterior, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, para a qual nós chegamos a Deus. Você lembra que eu falei que o sacerdócio levítico era segundo a lei mosaica? E era fraco, era frágil. Nós vamos continuar lendo aqui, os irmãos vão entender por quê. Por quê? Porque era necessário ter muitos sacerdotes, porque os sacerdotes morriam e tinham que também sacrificar por eles mesmos. Mas Jesus não. Olha, vamos continuar lendo. E isso não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento. E aqui ele começa a testificar, olha, os sacerdotes segundo a lei, os sacerdotes levíticos, eram feitos sem juramento. Mas os sacerdotes segundo Jesus, segundo Melquisedeque, foi feito o sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. O próprio Jesus, o próprio Deus Pai consagrou Jesus como sumo sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tornou fiador e superior à aliança. Ora, os outros são feitos... Perdão, irmãos. Os outros... E continuando. Os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdote imutável. Ou seja, os outros sacerdotes eles morriam, mas Jesus ele morreu, ressuscitou e está para sempre. Por isso também pode salvar totalmente o que por ele se aproxima a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha que um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifício todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do seu povo, porque ele fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos à fraqueza como sumo sacerdote, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Eu vou resumir para os irmãos. Jesus ele é superior porque ele não morre, porque ele está à destra de Deus, porque ele prestou um sacrifício único e perfeito. Não há necessidade de sacrificar por ele mesmo, porque ele é imaculado, ele não tem erro, ele não tem pecado. Então Jesus ele é superior, irmãos. Nós estamos vivendo hoje, aí nós vamos entrar agora, Jesus, a nova aliança. Nós estamos vivendo hoje um momento pelo qual nós temos acesso direto ao Pai através de Jesus Cristo, o mediador justo,
o Salvador. Nós não precisamos mais de um homem mediando essa relação para com Deus como anteriormente precisava. Então você pode entrar, aleluia, na presença de Deus através de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Irmãos, o capítulo 8 vai falar dessa nova aliança. Por quê? Foi necessário se criar uma nova aliança, porque o homem anteriormente deveria seguir a lei mosaica, tá? Para se salvar. Mas Jesus ele trouxe uma nova aliança. E aqui é interessante. E o versículo 6 fala o seguinte, olha, versículo 6 do capítulo 8, mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superior promessa. Irmãos, foi necessário, sabe? É uma revelação progressiva de Deus para a humanidade chegar a esse momento, que são os últimos dias, para que as pessoas pudessem compreender acerca do mistério de Deus e do mistério de Jesus, que é Salvador. As pessoas não conseguem entender, o mundo não consegue entender tudo isso. Mas, versículo 8 fala o seguinte, de fato, repreendendo-os diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, ou seja, a lei mosaica, no dia em que os tornei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, e aqui que vem a nova aliança, porque na aliança antiga nós não tínhamos o Espírito Santo que habita em nós, tá? Nós não tínhamos. Era necessário realmente a lei estar escrita em tábuas, está escrita em... Portanto, irmãos, antigamente era necessário que aqui a lei estivesse escrita em tábuas, mas hoje não. Hoje, como nós não tínhamos, o homem não tinha o Espírito Santo de Deus, hoje o Senhor, ele colocou o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Então, olha esse versículo, fala o seguinte, imprimirei as minhas leis na mente deles, e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. Encerrando 13, quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Irmãos, resumindo o versículo 7, capítulo 7, capítulo 8, nós temos hoje um mediador para com Deus, Jesus Cristo justo. Ele, sacerdote segundo a linhagem de Melquisedeque, superior ao sacerdócio levítico. E ele é eterno porque ele não morre. E ele prestou um sacrifício eterno, perfeito. E não há necessidade de sacrificar por si mesmo. Por isso, irmãos, eu vou encerrar com o versículo 16 do capítulo 4. Fala o seguinte, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momentos oportunos. Se aproxime de Deus, meu irmão. Se aproxime de Deus. Caso o irmão não tenha entendido alguma coisa, manda um recadinho que a gente tenta responder, tá bom? Fique na paz do Senhor, que Deus abençoe e até amanhã.